Como foi dito há pouquíssimo tempo, chegamos ao nosso 8º dia juntos e só temos mais 2 nesse contexto dos 10 dias de oração. Eu espero que a sua experiência nessa jornada esteja sendo enriquecedora, que você esteja de fato sendo abençoado por Deus, desafiado em cada uma das nossas exposições, seja nas noites aqui na igreja, ou durante o dia, enquanto você tem contato com esse material tão bonito, tão gostoso de ser estudado, tão enriquecedor e tão necessário, né, para a nossa vida ao lado de Cristo, para os tempos que vivemos, para o contexto que nós vivemos. E hoje estamos estudando a respeito do nosso maior desafio, da razão de ser como igreja, daquilo que é a razão de ser de nós existirmos. Para que serve a igreja? É para falar que Jesus Cristo está voltando. É para preparar um povo para se encontrar com o Senhor quando Ele voltar. A igreja existe para proclamar que Jesus está vindo para salvar as pessoas. E hoje nós estudamos e fomos desafiados a fazer isso. Nós lembramos de alguns contextos desafiadores do mundo, contextos esses em que a penetração do Evangelho é muito mais difícil do que no contexto em que nós vivemos, e por isso nós oramos por esses contextos, por Oriente Médio, Janela 1040 e tantos locais assim complexos de evangelização, mas não por serem complexos precisam ser ignorados, muito pelo contrário, estão em nossas orações, estão em nossas ofertas e, por que não, talvez em nosso envolvimento presencial, caso você tenha um chamado de Deus para ser um missionário em um contexto assim. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. Esse é o texto da Bíblia que nós vamos ler, ou o ponto de partida para nossas considerações nessa noite. Como eu já disse, desde o nosso primeiro encontro, desde a quinta-feira da semana passada, o nosso objetivo aqui não é recapitular aquilo que foi lido, não é reprisar os textos que você já passeou por eles em algum momento desse dia, mas é tentar de alguma forma explorar um ou outro contexto, um outro conceito daquilo que nós vimos, e é isso que nós vamos fazer nessa noite, tentar estudar um pouquinho esse contexto de missão na vida do personagem Elias, que a propósito é retratado em outros momentos da Bíblia. No final do Antigo Testamento, Elias como missionário é retratado, Jesus refere-se a Elias também. Enfim, o livro do Apocalipse tem mensagens que convergem com a história de Elias. Elias é um dos grandes personagens da Bíblia, essa é a verdade. Elias é um dos grandes homens da Bíblia, e não à toa a sua história ela é retratada em vários momentos, não apenas no momento histórico em que a sua vida ela se deu. E eu escolhi trabalhar um trecho da história desse homem como um desafio e como motivação para você, de alguma forma, se envolver na missão do Senhor. E aqui em 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler do verso 17 em diante. Nós temos um contexto da Bíblia, uma forma da Bíblia nos apresentar histórias que particularmente me chama muita atenção, que é o momento ou contextos bíblicos, da narrativa bíblica, em que histórias são contrapostas, em que comportamentos são contrapostos um ao outro, e nós podemos comparar muito bem um e outro, e a partir da comparação dessas atitudes, dessas pessoas, dessas circunstâncias, nós podemos tirar lições para a nossa vida. É isso que eu quero propor para vocês nessa noite, fazermos uma sobreposição de histórias, colocar uma sobre a outra e a partir dessas duas histórias tirar lições para a nossa vida. Antes de nós lermos o texto, o Anderson não me deixou esquecer aqui, colocou as revistas bem diante dos meus olhos para que eu não esquecesse. Se você não tem a revista física, nós temos ainda alguns exemplares, tá bom? Estão aqui alguns poucos exemplares. Se nós estivéssemos vendendo esse material agora, venderíamos mais caro, né, Anderson? Porque são os últimos exemplares, mas não estamos fazendo isso. Se você ainda não tem e quer levar essa revista, pode procurar o Anderson no final do culto e levar uma. Se você quiser levar para presentear alguém também, nós temos aí as últimas unidades à disposição e acabaram, e elas são obviamente completamente gratuitas para você, tá bom? Vamos à leitura, irmãos? 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 17, nós vemos o seguinte: algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente, foi piorando e por fim morreu.
Disse ela a Elias: homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me dos meus pecados e matar o meu filho? Elias, porém, respondeu: dê-me seu filho. Tomou o corpo do menino dos braços dela, carregou-o para o andar de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Elias clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por que trouxeste desgraça a esta viúva, que me recebeu em seu lar, e fizeste o filho dela morrer? Em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por favor, permite que a vida dele volte, ou permita que a vida deste menino volte. O Senhor ouviu a oração de Elias, e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Último verso, verso 24. Então a mulher disse a Elias: agora tenho certeza que você é um homem de Deus, e que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Eu não sei qual é a sua percepção de milagres em termos de maiores milagres da Bíblia. Eu não sei. Se você fosse questionado sobre qual é o maior milagre que você elege na Bíblia, qual seria a sua resposta? Se nós olhássemos apenas para os livros do Antigo Testamento, apenas para os 39 livros do Antigo Testamento, e você fosse questionado qual é o maior milagre do Antigo Testamento, eu não sei qual seria a sua resposta. Talvez você olharia para os contextos, cenários, histórias do Êxodo, a abertura do Mar Vermelho, a morte dos primogênitos, derramamento do maná. Talvez esses sejam os milagres que sejam mais destacados. Talvez a queda dos muros de Jericó, são grandes milagres do Antigo Testamento. Para mim, na minha opinião, esse é o maior milagre do Antigo Testamento. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Pastor, tem a ver com alguma revelação? Não, tem a ver com a minha opinião, só isso. Se você quiser considerá-la, está tudo certo, senão a gente não vai perder a amizade também. Mas para mim esse é o maior milagre do Antigo Testamento. E eu falo para vocês o porquê. Nós temos aqui 2 histórias contrapostas uma à outra. Nós temos de uma mulher ingrata e de um homem extremamente grato a Deus. Aquela mulher extremamente ingrata, por quê? Porque em algum momento a morte chegou à família dela. E pela segunda vez. Pela segunda vez porque essa mulher era viúva. Ela já tinha perdido o seu marido e agora ela perde o seu filho. Mais uma vez a morte visita a casa daquela mulher. E ela não é ingrata por isso, obviamente. Ela é ingrata porque naquele momento ela e seu filho, até pouco tempo antes dessa história, estavam vivos por causa da presença de Elias. Se você folheia a sua Bíblia um pouquinho para trás, você vai encontrar no mesmo capítulo 17, a história de Elias indo até a casa daquela mulher e pedindo comida, e ela estava a morrer porque a única coisa que ela tinha era mais uma porção de ingredientes para fazer comida para ela e para o seu filho, então eles morreriam. Ela serviu Elias, você conhece a história, e o fato é que daquele dia em diante nunca mais faltou comida na casa daquela mulher. Ela só estava viva por causa da presença do profeta na sua casa. No entanto, quando a morte a visitou, ela procura alguém para projetar a culpa, para desviar a culpa. Na realidade, ela tem, parece que uma percepção equivocada de si mesma, e essa percepção equivocada de si mesma leva a projetar a culpa também de uma forma equivocada em Elias. Porque na percepção daquela mulher, o seu filho havia morrido por causa de um pecado dela. Quando ela acusa Elias, ela fala o seguinte: você veio aqui para colocar o meu pecado diante de mim. Ou seja, na mente dela havia uma espécie de trama que fizeram com que, ou que fez com que o filho dela morresse. Ela havia pecado, Elias veio até a sua casa, revelou o seu pecado do passado, alguma coisa que nós não temos a menor ideia do que foi, e o fato é que a consequência, o castigo para isso, era a morte do seu filho. Era isso. Obviamente aqui nós temos uma série de visões equivocadas, uma série de equívocos.
equívoco de que Deus castiga, equívoco de que a morte do seu filho era resultado do castigo de Deus, equívoco da forma como ela olhou para Elias e equívoco com relação à atuação de Elias na vida daquela família, fazendo com que a morte chegasse até a casa dela. O fato é que todos nós, em algum momento da nossa vida, procuramos desculpas, sim ou não? Claro que a gente procura. Quem aqui nunca deu desculpa para algum fracasso, para algum esquecimento, para alguma situação de dissabor na sua vida? Todos nós em algum momento. Algum tempo eu li um livro, não tem nada de cristão no livro, o nome dele é Guia Definitivo para Não Quebrar a Cara. É um livro muito interessante, ele foi desenvolvido pelos autores, curadores do blog do Manual do Homem Moderno, Edson Castro e Eduardo Filomeno. E eles, em um dos capítulos, eles falam do porquê nós culpamos e achamos responsáveis pela culpa, ou temos a tendência de terceirizar a nossa culpa. Eles listam algumas coisas, por exemplo, eles falam assim, é conveniente a gente achar alguém para colocar a culpa. Eles falam que é melhor ser o que culpa do que aquele que é o culpado. É óbvio, é uma situação confortável essa. Culpamos ou achamos alguém para projetar a culpa para defender a própria posição, do tipo, eu estou fazendo certo, eu estou na posição certa, enfim, uma autodefesa, né? Eles falam que culpar é evitar, porque é mais fácil você jogar sobre as costas do outro do que realmente olhar para si mesmo. E um dos últimos argumentos, e para mim o mais interessante deles, é que procurar alguém para colocar a culpa, para projetar a culpa, tem a ver com nós evitarmos sentimentos que são muito desagradáveis, como frustração, raiva, inveja e tudo mais. Então, para a gente se precaver de ter que admitir alguma coisa, nós procuramos alguém e culpamos algo ou culpamos uma circunstância e culpamos. Qual que é o problema? O problema é que Deus não trabalha com desculpas, esse é o grande problema. E aqui o que essa mulher estava fazendo era tentar terceirizar algo, mas em nenhum momento ela tenta chegar ao cerne da questão. Em nenhum momento. Essa é a atitude daquela mulher. Qual é a atitude de Elias? Eu imagino que Elias estava chegando na casa que ele pernoitava, que ele estava hospedado. Talvez no final do dia da sua atividade profética, ministerial. E no final do dia ele chega em casa e se depara com aquela mulher, não era sua esposa, obviamente, mas o culpando por causa da morte do seu filho. Imagina o cansaço de Elias, você consegue imaginar o cenário. Elias podia discutir com ela, sim ou não? Fala assim, mas você só está viva porque eu estou aqui. Podia fazer isso, sim ou não? Podia falar assim, mas você não cuidou do menino. Ele poderia falar tantas coisas. Aqui Elias nos mostra algo interessantíssimo, não tem a ver com o último convite para vencer, mas acho que é algo interessante para a nossa vida. Elias não discute com ela, Elias silencia diante dela e fala diante de Deus. Isso é muito interessante, é muito interessante. Talvez nós poderíamos tecer considerações apenas sobre a atitude de Elias diante disso daqui, não é o que eu vou fazer nessa noite. Mas Elias, ele silencia diante da mulher e ele reclama diante de Deus. Acredito que esse é um bom caminho para nós trabalharmos situações, complexidades da vida. Mas o foco da questão aqui é que quando Elias ele sobe, Elias começa a questionar a Deus. Elias começa a ter uma DR com Deus, basicamente é isso. E no final da história, Elias faz uma coisa inusitada. Elias se debruça 3 vezes diante do menino, ora e pede para que a vida volte para aquele menino. Por que Elias faz isso? Por que Elias se debruça 3 vezes sobre o menino, pedindo para que a vida voltasse para aquele menino? O que está por detrás do se deitar sobre o menino por 3 vezes? A gente não tem a menor ideia do que é isso. Por um motivo muito simples. Esse é o primeiro milagre de ressurreição que nós temos registrado na Bíblia. A primeira ressurreição destacada na Bíblia é essa daqui. Talvez Elias tenha cunhado a palavra ressurreição. Talvez Elias tenha criado a palavra ressurreição. O fato é que antes desse momento, ninguém havia ressuscitado. O primeiro a ser ressuscitado na Bíblia é o filho dessa mulher. E sabe por que essa história é tão incrível?
Sabe por que essa história chama tanto atenção assim? Por um motivo muito simples. Porque Elias não recebe nenhuma ordem de Deus. Nenhuma ordem de Deus. Elias não recebe nenhum direcionamento de Deus. Do tipo, Elias, se deite sobre o corpo desse menino por 3 vezes e clame a mim e a vida dele vai voltar. Você não tem absolutamente nada disso. Há uma espécie de silenciar de Deus sobre essa circunstância. E Elias toma uma iniciativa absolutamente inusitada. Se deita sobre o menino, ora a Deus, desafiando qualquer tipo de lógica. Elias não tinha um manual de ressurreição, nada disso. A propósito, não havia nenhuma referência na Bíblia a respeito disso. Não havia nenhuma referência na história do povo de Israel a respeito disso. Nenhuma. Elias desafia completamente a lógica vigente. Elias coloca os seus pés onde outros antes dele jamais haviam colocado. E o resultado é esse. A vida do menino volta. E aqui nós temos um paralelo muito interessante entre a reação da mulher diante de uma situação da vida, diante de um desafio, e a situação de Elias diante da mesma circunstância, de complexidade e desafio. A pergunta que eu me faço constantemente é: quando os desafios me são impostos, quando as complexidades da vida estão diante de mim, de que lado da história eu estou? Do lado da mulher que reclama ou do lado de Elias que age? De que lado da história eu estou? E esse questionamento que constantemente eu me faço, eu gostaria de convidar você a fazer na sua vida, sobre os mais diversos aspectos da vida. De que lado da história você está? Da mulher que reclama e procura alguém para projetar a culpa, ou do lado de alguém que é a solução para o problema? Entenda que o fato de ser a mulher reclamando não tem a ver com o gênero, absolutamente. Poderia ser o viúvo reclamando, estou apenas utilizando os personagens aqui. Qual dos 2 personagens melhor representa a sua vida em todos os aspectos? E sabe, nós poderíamos fazer diversos tipos de análise aqui com esses 2 personagens. Na família, quem você é? Você é o que reclama ou o que soluciona? No trabalho, quem você é? O que reclama ou o que soluciona? Diante das injustiças do mundo, quem é você? Você é o que reclama ou o que resolve? Hoje nós estamos estudando algo bastante específico. Nós estamos estudando o chamado para a proclamação do Evangelho. Nós oramos por janela 1040 hoje, pelo avanço da missão em locais bastante desafiadores. E nós temos várias janelas espalhadas pelo mundo, a 1040 é uma delas, a urbana é outra, das grandes cidades é outra. Nós temos várias janelas. Nós temos a janela do secularismo, nós temos a janela do pós-modernismo, várias janelas, que são desafiadoras para que o Evangelho avance. Nós temos desafios a serem transpostos para o avanço da missão em todos os contextos. No contexto familiar, no contexto dos amigos, no contexto dos vizinhos da igreja, tantos contextos. Nós temos, por um lado, um convite de Deus para fazer algo que é incrível, para fazer algo que é o maior privilégio que um ser criado poderia fazer, que é se envolver na salvação de outras pessoas, que é anunciar que Jesus está voltando, que é utilizar dons, talentos e recursos para que isso aconteça. E quando nós olhamos para isso, para essa declaração de missão, e olhamos para os desafios que se impõem diante de tudo isso, a pergunta que eu faço para você é: quem é você na história? De que lado da história você está quando o assunto é proclamação do Evangelho?
sob a perspectiva de 1 Reis capítulo 17, qual dos dois personagens melhor retrata a sua vida quando o Senhor fala: vá você e proclame o evangelho, vá você e testemunhe ao mundo, vá você e seja sal e seja luz. Quem é você na história? Qual dessas duas histórias melhor conta a história da sua vida quando o assunto é proclamação do evangelho? Quem é você? Você faz parte do grupo, como daquela mulher, da viúva de Sarepta, que apenas vê os problemas, que apenas vê os desafios, que apenas vê as dificuldades? Ou você é como Elias, que não apenas enxerga a solução, mas que faz parte da solução, que é a solução, e mais do que isso, que entende uma palavra que caminha em paralelo com o evangelho? A palavra é ousadia, porque foi isso que Elias fez. Irmãos, quem de nós aqui teria a mesma coragem que Elias teve de se debruçar sobre o corpo do menino e falar ressuscita, sendo que ninguém antes tinha feito isso? Quem? Eu não teria. Imagine a vergonha se tivesse dado errado. Imagina a vergonha. Imagina como que Elias ia voltar para a parte de baixo da casa se o seu plano tivesse dado errado. Não é assim que muitas vezes nós nos sentimos quando o assunto é proclamação do evangelho? E se não der certo? E se as pessoas não aceitarem? E se eu for ridicularizado? E se ninguém aceitar? E se por acaso fizerem uma pergunta que eu não sei responder? Será que eu realmente sou capacitado para isso? Será que eu realmente tenho dom para isso? Estou colocando algumas das perguntas que se apresentam como impossibilidades na nossa cabeça, para que a gente ache alguma desculpa para não se envolver na proclamação do evangelho. Nenhuma dessas impediu Elias de fazer aquilo que ele fez. E o resultado é que o nome do profeta foi eternizado na história do cristianismo. Por quê? Porque ele ousou colocar o seu pé onde outros antes dele jamais haviam colocado. Porque ele decidiu fazer algo que outros antes dele jamais haviam feito. Eu gosto muito de um texto que Paulo escreveu, especificamente no livro de Coríntios. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 3, verso 12: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Tendo, pois, tal esperança, ousamos de muita ousadia no falar. Talvez se Paulo tivesse escrito esse texto hoje, ou se eu fosse o tradutor, eu escreveria o seguinte: que quem tem esperança de ver Jesus voltar, tem ousadia. Quem tem esperança, tem ousadia. Quem tem esperança, age como Elias. Coloca os seus pés onde outros jamais colocaram. Tira os seus olhos das impossibilidades, que são muitas, e decide colocar os seus olhos naquele que pode fazer todas as coisas. Eu poderia citar tantos outros textos, como 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. 1 Coríntios 16, 13, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam pessoas de coragem, sejam fortes. 1 João 4,18, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está sendo aperfeiçoado no amor. São tantas as passagens da Bíblia que colocam em paralelo pessoas que foram transformadas por Deus, e ao serem transformadas por Deus, não apenas tiveram o seu pecado perdoado, não apenas tiveram o seu passado perdoado, não apenas tiveram uma nova perspectiva de vida no futuro, mas têm uma forma de atuar também no presente. E a forma como todos aqueles que são salvos por Deus de atuar no presente é com ousadia. Ousadia no testemunhar.
ousadia no falar, ousadia ao proclamar que Cristo Jesus está voltando para nos buscar. Quem é você nessa história? Você é como a viúva ou você é como Elias? Eu acredito que o Senhor vem para buscar pessoas ousadas. Porque mais do que nunca, crer no Evangelho, crer que o Evangelho será pregado no mundo todo para testemunhos de todas as nações, é, em última análise, um ato de ousadia. É necessário ousadia para testemunhar de Deus onde você trabalha, talvez no condomínio onde você mora, na universidade que você estuda, nas redes sociais que você utiliza. É preciso, é preciso. O Senhor vem buscar uma igreja que precisa ser ousada ao proclamar que Ele está vindo para nos buscar. Hoje a Aisha faz alusão a 2 elementos de Mateus capítulo 5, com isso eu encerro. O convite de Cristo para cada um de nós é para sermos sal e luz. Metáforas bastante utilizadas quando o assunto é testemunho. Metáforas utilizadas pelo próprio Cristo para falar a respeito da nossa vida e da nossa relevância no cenário atual. Jesus ele mais fala sobre a luz em Mateus capítulo 5. Mas eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito de sal. Um pouquinho a respeito de luz e um pouquinho mais a respeito de sal. Irmãos, é preciso ousadia no mundo que nós vivemos para iluminar o contexto de trevas que estamos vivendo. É necessário. É necessário uma ousadia muito maior do que o medo, do que o politicamente correto, muito maior do que as convenções sociais de onde nós estamos, para iluminar as trevas que nos cercam. Isso é ser luz. Ser luz é não se esconder, ser luz é fazer contraposição, ser luz é conviver no contexto de completas trevas. E ser sal tem a ver com 2 aspectos. O primeiro é dar tempero a um mundo completamente sem sal que nós vivemos, né? Mas você sabe que o sal ele era utilizado também para conservar. Essa era a função do sal. Quem nunca ouviu falar de charque, por exemplo, né, Marizane? Sal é utilizado para conservar. E quando eu olho para a metáfora do sal, eu entendo que o Senhor espera que a nossa presença no mundo também seja uma presença de pessoas que ainda vivem e conservam valores relacionados ao reino de Deus. E sem querer fazer nenhum tipo de achismo, sabe? De achar que o cristão é melhor do que outro tipo de pessoa. Não é por isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é verdade que talvez nós apenas tenhamos chegado a 2024 com vida e o mundo ainda está conservado. A vida ainda está conservada. A sociedade ainda está conservada. Porque o cristianismo avança. Estou falando para vocês que o cristianismo ele é um freio para as maldades da sociedade, sim ou não? Como seria o mundo sem os valores do cristianismo? Já parou para pensar? Como seria o mundo sem os valores da religião? Como seria? O Senhor nos chama para ser sal, não para preservar o mundo. Não para conservar a vida útil do mundo. Não é para isso. Mas é para servir de freio para o mal. Alguém certa vez disse que o problema da maldade não é o avanço dos maus, mas é o silêncio dos bons. E o Senhor, num contexto em que a maldade avança, convida a mim e você para sermos um contraponto. Fazemos assim como o sal fazia no contexto de Cristo.
conservando a vida, conservando os princípios bíblicos, conservando a esperança que Jesus Cristo voltará para nos buscar. Quero convidar você a ser ousado como Elias foi. Quero convidar você a ter uma esperança tão grande a ponto de falar assim: Senhor, eu quero ser sal, eu quero ser luz. Sabe, esse convite não é um convite simples, porque a partir do momento em que nós passamos pelas fronteiras da igreja, daqui para fora, a vida é muito mais complexa do que aqui dentro. Ela é muito mais desafiadora do que aqui dentro. Ela é muito mais real do que aqui dentro. Mas o que eu tenho percebido é que se existe um local em que a luz de Cristo ela precisa brilhar, é lá fora. É lá fora. Nós apenas somos sal onde não existe sabor, nós apenas somos luz onde imperam as trevas. O Evangelho apenas faz diferença onde ele ainda não penetrou. O Evangelho apenas ele é disruptivo de uma forma completa, onde ele ainda não teve guarida, onde ele ainda não teve entrada, onde ele ainda não teve penetração. E o convite não de uma revista, o convite do Senhor para mim e para você, é sermos tão ousados quanto Elias foi. Fazendo coisas que os nossos antepassados jamais fizeram para proclamar que Jesus está voltando para nos buscar. Fazer coisas que outros jamais fizeram, não porque nós somos melhores, mas porque entendemos a época do mundo em que estamos vivendo. E para tempos desafiadores, Deus chama pessoas ousadas para proclamar que Ele está voltando para nos buscar. Que sejamos nós, aqueles que com ousadia falarão ao mundo que existe esperança, porque existe um Rei que está vindo para nos buscar. Quero convidar você a se colocar nas mãos do Senhor e falar: Senhor, conta comigo, com a minha ousadia, para ser sal e luz nesse mundo. Maria Carolina vai cantar. E enquanto ela canta, declare isso para o Senhor, que você quer ser sal, que você quer ser luz, que a sua esperança é tão grande quanto a sua ousadia. Que Deus te abençoe. Em meu coração e na alma eu gravei a palavra do Senhor, e em meu Salvador permaneço, transformando passo a passo meu viver. Sei que Deus me usará para falar do seu amor e em completa comunhão tornar-me vencedor. Sobre mim então seu poder virá, para que eu possa anunciar a salvação, a vitória, enfim, Ele confirmará ao final desta minha missão. Em meu coração tenho vida e a certeza do retorno de Jesus. E Ele me concede a alegria do
serviço que transforma o meu viver. Sei que Deus me usará para falar da sua cruz, e ao que está na escuridão brilhará a eterna luz. Sobre mim então seu poder virá, para que eu possa anunciar a salvação, a vitória, enfim, Ele confirmará ao final dessa minha missão. Sobre mim então o seu poder virá, a salvação, Ele confirmará ao final dessa minha missão. Sobre dor, enfim, Ele confirmará ao final dessa minha missão. Amém. Convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar a Deus para encerrar o nosso encontro dessa noite. Obrigado, Pai querido, porque a vitória de Cristo é compartilhada com cada um de nós, não apenas quanto aos seus efeitos, mas também quanto à sua proclamação. Obrigado porque uma vez que Cristo morreu por cada um de nós, nos alcançou com a sua graça, agora o Senhor nos envia como portadores dessas boas novas, como proclamadores de que existe salvação, que existe esperança, que existe solução, não para o mundo tal qual ele está, mas para a humanidade que habita nesse planeta. Obrigado porque, mesmo indignos como somos, o Senhor conta conosco para proclamar que Cristo Jesus está voltando para nos buscar. Nos dê ousadia, Pai, para falar isso, para testemunhar aonde o Senhor nos enviar, com as pessoas que o Senhor nos colocar em contato, que a nossa vida seja completamente tomada pela esperança de ver Cristo Jesus voltar, e essa esperança nos dê uma santa ousadia, lançando fora todo medo, lançando fora toda timidez, nos desafiando a ir aonde outros não foram, a fazer aquilo que outros antes de nós ainda não fizeram, não porque somos melhores, mas porque a promessa de ver Jesus Cristo voltar nos impulsiona. Ó Deus, que ao sair da igreja nessa noite, saiamos não apenas com a certeza da salvação, mas com a certeza que somos enviados para salvar as pessoas com as quais nós entramos em contato. Nos dê uma noite abençoada na tua companhia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amanhã nós nos encontramos às 19h30 no mesmo horário, tá bom? Você que está aqui na igreja, não saia sem antes passar pelo nosso lanche, tá bom? Vá com Deus e até amanhã.